Concluímos a leitura do livro de Bamidbar, com as leituras de Matot Masei, leitura pública, hoje conduzida pelo Gesiel, o Noah, o serviço da Torá. Matot, ela está organizando as heranças. No mesmo tempo que Moshe recebe sua última missão, sabe como? E esse será o teu último dever antes de morrer. Matot, ele vai delinear os 123 anos de Moshe, de uma guerra de vingança. Mesmo que ela não está na nossa leitura do ciclo trienal, mas ela marca a guerra de vingança contra os medianitas. E Matot vai seguir exatamente com a separação das porções da distribuição da terra, em que cada uma das tribos vai conquistar, vai morar. As 2,5 tribos de Reuven, e também liderada por Reuven, vão ficar aquém do Jordão, no território. E Moshe, ele vai trazer a memória exatamente de uma ameaça dessa decisão de desencorajar os demais irmãos, de conquistarem a terra, porque a terra não estava pronta como Minha Casa e Minha Vida. Uma chave para você entrar e mandar o arquiteto decorar. Não. Eretz Canaã, ele precisava ser conquistada. E Israel já tinha experiência do primeiro fracasso da missão dos espias. E esse fracasso da missão dos espias, pessoal, ele é lembrado em 3 momentos. Primeiro, nessa discussão das 2,5 tribos, e também na Haftará especial da 2ª semana das 3 semanas, e do momento que nós estamos vivendo. Como que estão, ou como que está a semana de vocês? Do período em que nós evitamos posições de riscos. Evitamos ir à justiça, não colocamos ninguém na justiça, e se alguém nos colocar, nós evitamos exatamente nesses períodos, porque é um período em que Hashem, ele lembra de todos os nossos maus feitos. Ele deixa para ser lembrado em qual período? No período em que marcamos a desobediência com a construção do bezerro de ouro, e no momento em que fizemos corpo mole para conquistar aquilo que já estava entregue. Sabe como não? Sabe aquele planejamento que você faz para os filhos? Investimento. E você faz isso pensando no futuro do seu filho, da sua filha. Você pensa na melhor universidade, na melhor formação. E você vai preparando todos os caminhos para que quando chegar no momento, você tem lá, ele vai fazer medicina, vai fazer engenharia. A medicina é o quê? 12 mil reais por mês? É? Requer planejamento? Requer planejamento. Você comprou imóveis, capitalizou lá, quando ele ainda tinha 12 anos, 13 anos, 6 anos. E aquilo ali vai rendendo, porque você está pensando no futuro de quem? Quando chega lá, você não pode fazer o vestibular por ele, você não pode estudar por ele, você não pode se dedicar por ele. Quem tem que fazer?
Hã? Essa é a parte que compete a você, porque o teu pai cuidou, o teu pai e tua mãe cuidou de todas as outras coisas para te poupar de ter que trabalhar 8 horas e estudar 8 horas. Tudo que ele precisa fazer é o quê? Se dedicar, se aplicar aos estudos. Essa equivalência faz sentido para vocês? Chega lá, você preparou todas as condições para ele prestar o vestibular, mas não estuda, não se dedica, mata a aula. O que isso gera no coração da parte que se preparou? Tristeza, pô. Decepção. A Haftará de hoje está lembrando exatamente 2 momentos que fica ali marcado. É uma mancha. É uma mancha que de tempos em tempos ela é percebida. E quando você olha para aquela mancha, você sabe o que provocou aquela mancha. Então, o pecado do bezerro de ouro é uma mancha. E a outra mancha é o corpo mole. Quando fazemos corpo mole? Para uma coisa que já foi preparada. Só para você finalizar. Você acha que o pai pode fazer o trabalho de vestibular para o filho? Pode. No dia da prova ele pode? Não pode. Você pode ajudar eles no trabalho em casa, a estudar. Mas tem coisa que só ele vai poder enfrentar. No dia da prova. Né? No dia da prova. Então, pessoal, pai e mãe, esse é o sentimento que Deus tem sobre Israel quando fez corpo mole de conquistar a terra que já estava tudo pronto. 430 anos antes, Deus já havia determinado que a terra era deles. Essa casa vai ser sua. Esse apartamento, essa propriedade vai ser teu. Isso aqui é teu. Mas você precisa conquistar isso aí. Como que nós preparamos os nossos filhos? Sobre aquilo que temos e construímos. Como que nós preparamos? Que uso que ele vai dar nos seus esforços, no seu suor, no seu sangue, nas suas noites mal dormidas, nas humilhações, nos choros. Que uso que ele vai dar nas suas conquistas? Qual que é o uso? Que plano que nós fazemos com a nossa herança em relação aos nossos herdeiros? O que farão disso? A terra é herança. E essa herança ela está sendo separada agora em Matote. Sendo planejada, sendo pensada por cada uma das tribos que precisa conquistar a terra. Vocês têm que conquistar a terra. E aí, Moshe, ele traz à memória essa visão, essa percepção, mediante a uma mancha que já existia. No diálogo que ele tem com as 2 tribos e meio, ele vai falar assim: vocês vão desanimar o coração dos vossos irmãos, não indo à frente da batalha? E eles vão propor: não, Senhor, vamos construir currais, casas, para os nossos filhos e para os nossos animais, e nós iremos à frente dos nossos irmãos na batalha, na conquista. Mudou. Mudou a perspectiva. Era uma oportunidade de falar: não, nós já estamos aqui, a terra for... Porque os 3 povos, o território de Gade e de Reuven,
eles foram conquistados pelos esforços de todas as tribos daqui no Jordão, na liderança de Moshe. É a parte da terra sagrada de que Moshe teve parte da conquista, daqui do Jordão. É justo que as 2 tribos e meias não fosse também a conquista dos outros 7 povos? Não é justo. E Moshe está trazendo essa justiça. A sua liderança está funcionando. A sua experiência com a memória das falhas, pessoal. Das falhas. Uma boa liderança não quer dizer que ela não tem falhas. Uma boa liderança é aquele que sabe trabalhar com as suas falhas. Ele tem a memória. Ele vai sempre considerando, isso aqui deu errado, não podemos insistir nisso. Por quê? A experiência e a memória para conduzir. Sempre tem que ter alguém para falar aonde não ir. E quem é que precisa de condução? Há um tempo atrás eu dei conselho a um grupo de jovens. A um grupo de jovens que se preparavam para as ambições da vida. Graduação, aquisições e depois casamento. Depois casamento. Há princípios, pessoal, que as cercas, elas são necessárias para proteger determinadas áreas frágeis. E aí, uma das jovens falou assim, isso aí é coisa de crente. Crente quer dizer cristãos. Ou seja, isso é um excesso desnecessário. O que pode ser uma coisa de crente? O que você tem que proteger? Você pai, você mãe. Mãe de filhos e mãe de filhas. Como que nós protegemos os nossos filhos? E do que nós protegemos as nossas filhas? Quem que pode definir ser excessivo os seus cuidados? A pergunta é, aonde estão? Aonde estão os que consideraram ser coisas de crente? Aonde eles estão? Eu sempre reforço a fala de que nós somos definidos pelo grupo de pessoas que nós nos associamos. Você tem andado com quem? Com quem que você tem andado? De pessoas displicentes? Né? Nós nos cercamos de pessoas zelosas, de pessoas tementes. Porque uma coisa, pessoal, é um pai, depois de cada evento dos filhos, ele rezar pelos filhos, para que Deus perdoe seus excessos. A outra coisa é o pai que fica ensinando, isso aí está errado, isso aqui está errado, esse é o certo, aquele vai dar certo. Ensinando o caminho. E você vai poupar as pessoas de tomarem decisões erradas. Né? Porque a experiência dos pais, do líder, elas sempre estarão à frente, já pelas experiências passadas. O que é Macei? O que é a Parashá Macei? Por que ela encerra Bar Midbar com Macei?
O que está acontecendo? O que está sendo ensinado em Macei? As jornadas. As jornadas desde que saímos do Egito. Por todos os lugares aonde passamos. Quantas vezes você já mudou de endereço? Quantas? Quando você lembra de um endereço por onde você passou, você consegue lembrar as experiências boas e ruins que teve ali? Consegue ou não? Macei é a capacidade que temos de acessar nossas memórias dos lugares por onde passamos. De todos os lugares por onde nós passamos. O que nós enfrentamos ali? O que nós acertamos ali? O que nós erramos ali? Então, cada um desses lugares nós temos uma memória para acessar. Então, Moshe ele está trazendo essa memória e mostrando a evolução meio a erros e acertos, pessoal. A erros e acertos. Dona Josefa. Baruch Hashem. Por quantos lugares a senhora já morou? Muitos lugares? É bom, pessoal, nós termos essas experiências e usar a nosso favor. Usar essas experiências a nosso favor. Acessar essas memórias dos erros. E aí, a liderança, ela está à frente exatamente por isso. Porque ela consegue tomar decisões para o futuro, de um espaço de curto, médio e longo prazo, porque ela tem memórias para acessar. Uma experiência que não se teve ainda é passivo de um erro. E aí nós precisamos contar com a orientação, com a percepção, com a ajuda divina e com sorte para tomar decisões de experiências que não são inéditas. Mas quase todas as outras decisões, ela já existe experiências. De experiências, pessoal. E por isso que Moshe, agora, durante a liderança de Yehoshua ben Nun, ele está exatamente trazendo essas experiências para nortear as decisões das heranças que as tribos vão conquistar. A conquista da terra de Eretz Israel, ele está acontecendo agora, e nós estamos estudando isso na semana que lembramos, nas 3 semanas que lembramos os principais desastres. E do porquê, por 2 vezes, merecemos ser expulsos da nossa própria casa. Porque 2 vezes merecemos ser expulsos do nosso próprio território. Nós já temos aí o conflito, da chamada Guerra do Yom Kippur de 1973, em que países vizinhos de Israel atacaram de surpresa, né? E essa foi a guerra em que Israel correu muito risco. A guerra de 73, a guerra do Yom Kippur, somente do meio para o fim que Israel conseguiu dar um revés e reverter os avanços que esse ataque estava tendo para dentro do território. O Shaul trouxe no seu comentário sobre a questão do território. Hoje o território que nós ocupamos, ele está muito aquém do que o mapa que está traçado nessas divisões aqui. Muito aquém, né? E Israel, de 1948, era menor ainda. Então, o que hoje existe foi uma expansão de defesa que Israel teve nas guerras de 67 e nas guerras de 73. Nas guerras de 67, Israel conquistou um vasto território. Da Síria, do Egito, da Jordânia.
E todos esses territórios que Israel anexou na guerra de 67, ele usou como amistício. Ou seja, foram devolvendo esses territórios em troca de paz. Todos esses territórios que ele avançou em 67, eles foram devolvidos. O Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel mediante a devolução do Sinai, que ele conquistou. Então, todas essas terras, as únicas que Israel não devolveu e não deve devolver são as colinas do Golã, conquistada da Síria nessa mesma guerra. Porque as colinas de Golã é um alto, é um monte, da onde a Síria fez ataques. É um lugar de que você não precisa nem de força aérea para atacar qualquer região. Dá para ver todo Tel Aviv. Dá para ver daquele alto, né? Então, nas mãos de quem não reconhece o Estado de Israel, é uma arma contra nós mesmos. Não podemos devolver. E foi nessa região que o ataque libanês matou 12 crianças no último sábado. 12 crianças foram mortas. Dos drusos, que são também muçulmanos, foram atacados e foram mortos no último sábado das colinas de Golã pelo Líbano. Das guerras, pessoal, das guerras e dos conflitos, por exemplo, a Palestina, ou os palestinos, através de seus grupos, Jihad Islâmica, Fatah, Hamas, esses grupos mantêm um ponto de convergência, que é o território, uma guerra territorial. Para os radicais palestinos, eles não querem conviver e coexistir com o Estado judaico. O que eles chamam de Palestina livre é o extermínio dos judeus. É isso que representa uma Palestina livre para esses radicais liderados pelo Hamas. Mas, contudo, eles têm um objeto para disputar com Israel. E o Líbano? Qual o motivo que ele está atacando há 10 meses Israel? Por qual motivo? Entendeu? As ações de Hamas, ela não pode ser justificada, né, de forma alguma. Mas ele tem um objeto para você falar, não, ele tem um motivo para brigar com Israel. Tudo bem. E os outros países? E o Irã? O Iêmen, que estão a mais de 1.000 quilômetros dos territórios e das fronteiras de Israel. Então esses países, eles decidiram uma guerra de ódio gratuito, em que não há um objeto. Eu não tenho um motivo para brigar com meu vizinho, eu vou criar. Mas e quando você não é nem vizinho? Não é? Aí, essa porção, ela traz um dado interessante. Na segunda-feira, quando nós estávamos rezando, quando Moshe recebe essa missão, que era a guerra contra os medianitas. Olha que curioso. Nessa mesma semana em que Israel foi atacado de forma violenta, com vítima de 12 crianças, Israel matou o segundo cabeça do Hezbollah no Líbano, que coordenou esse ataque. E no Irã, que está acontecendo a posse do novo presidente, Israel matou o principal cabeça do Hamas, que vivia no Catar. Ele foi morto em Teherã. Ou seja, Israel dá uma mensagem muito forte a todos os inimigos que são financiados e treinados e incitados pelo Irã. Não há lugar seguro no mundo para quem possa decidir atacar Israel. Israel matou o seu principal oponente, que é o Haniel,
que foi morto em Teherã, dentro do berço, do reduto. Você imagine o aparato de segurança que fez para receber os chefes de Estado na posse do presidente, novo presidente iraniano. O que, inclusive, o Geraldo Alckmin estava lá. Né? Geraldo Alckmin, ele estava na posse de um presidente de um país que não é uma democracia, de um país que as mulheres são obrigadas, com pena de morte, a andarem nas doutrinas do Islã. No país que reuniu todos os terroristas na posse de um presidente. Entendeu? Então são mensagens, de um lado, de uma posição que nós estamos vendo cada vez mais escancarada. Né? E qual que é a surpresa? Qual que é a surpresa? A surpresa é que Moshe, ele recebe na segunda-feira, no primeiro dia dessa porção, que é Mehubarot, ela porção dupla. Então Deus diz assim: reúna 1000 de cada tribo e combata os medianitas. Os medianitas, na paraxá passada, foi a nação que não tinha nenhum motivo para odiar Israel. Os medianitas amaldiçoaram Israel e depois eles seduziram os líderes de Israel para uma situação que matou 24 mil hebreus. Então, Balaque, que era o rei de Moabe, ele estava com medo da presença de Israel, de que Israel invadisse seus territórios, porque Israel estava na sua fronteira. Ele tinha um motivo? Tinha. Ele tinha um motivo, ele tinha medo de ser invadido. Ele tinha motivos. Mas e Midian? Tinha motivo? Sabe que é você se deslocar de um lugar, lá da tua casa, para um outro lugar remoto, para você estabelecer uma briga gratuita lá do outro lado? Foi o que Midian fez. Por isso que Deus ordenou a guerra da vingança. E de que exterminassem todos os homens. E todas as mulheres que não fossem virgens. E que destruísse os seus espólios. Foi no mesmo dia em que Israel eliminou. No mesmo dia em que Israel eliminou esses 3 agentes que encabeçam os 3 grupos que estão atacando Israel. Hamas, seu líder principal, o Hezbollah, o seu segundo líder, e aí o principal chefe que atuava dentro da faixa de Gaza. São os efeitos que a Torá tem do nosso dia a dia, do que estamos vivendo. Né? Isso vale dizer que a opinião das pessoas, eles continuarão sendo forçados contra Israel. Primeiro, pelo principal fator, ódio gratuito. O ódio gratuito. É Israel, então já está errado. Eles não querem saber o que está acontecendo. Ah, você viu o que aconteceu com os palestinos? Ele já fala assim, não, Israel está errado. Segundo, a desinformação. Porque a informação poderia dar a algumas dessas pessoas o senso. Sabe o que é ser sensato? O sensato é aquele que, mesmo que não gosta, mas ele consegue ter um olhar para o que é justo, para o que é correto. Ele consegue dar uma explicação. Não é nem ser autocrítico, é bom senso, é diferente. Você ter senso, você fala assim, tá, eu odeio Israel, mas ele foi provocado. É isso. Entendeu? É você ter bom senso. Então, hoje, os nossos jovens, no contexto geral,
Por exemplo, o Pablo comentou algo interessante aqui. Gad e Reuven diz: faremos currais e faremos cidades para os nossos filhos e esposas. O materialismo que Reuven estabeleceu era sobre o seu rebanho, se tornou prioridade. Né? Quando Moshe faz a retórica, Moshe inverte. Moshe fala: para os seus filhos e esposas. E depois os currais. Entendeu a prioridade que cada pessoa tem no mundo? Moshe estabeleceu que a prioridade das 2,5 fosse as suas esposas, os seus filhos e depois os seus currais. Mas quando eles solicitaram, eles falaram currais e cidades para os nossos filhos e esposas. Então, no mundo em que isso é sobre nós. Isso não é sobre o quanto o Hezbollah é malvado. Isso é sobre o quanto o que estamos priorizando em nossas vidas. Né? Então, quando nós priorizamos o materialismo, o trabalho, o Pablo definiu muito bem, Juan Pablo definiu muito bem no seu comentário, é que nós decidimos, é como você está interferindo no papel que é de Deus. Sabe como? O que Deus espera de cada um? Você, Shemuel, cuida da parte espiritual. E Deus diz: e eu cuido da parte material. Quando eu começo a intervir, eu estou tirando de Deus a parte que ele assumiu. Estou trazendo para mim. Então você vai trabalhar mais, você vai ter menos tempo. E isso já minou a qualidade de vida da família. O tempo. O tempo que é das cidades, que no termo da Torá é sobre o cuidado que você tem com a esposa e os filhos. Então, depois Moshe ele vai falar assim, os filhos e as mães. Por que ele fala dos filhos antes das mães? Porque o papel da educação ele está na atribuição de quem? Das mães. Então as mães que precisam educar os filhos. O quanto que nós acompanhamos da educação, porque quando nós falamos de educação, a educação não é a escola que dá a educação. A educação é dentro da casa. Não é papel da escola educar os nossos filhos. Por exemplo, o grande rabino francês, ele voltou a falar, e isso já vem sendo notícias nas 3 últimas semanas, que Paris, a França, os judeus estão sendo recomendados a deixarem a França, voltarem para Israel. Saiam da França. Acenderam uma luz vermelha. Isso foi dito pelo grande rabino da França e depois foi dito pelo ministro israelense. As Olimpíadas, né, está mostrando as reações dos franceses sobre os judeus. E agora, esta semana, o rabino voltou a falar. O rabino da comunidade francesa voltou a falar dizendo que o limite dos judeus deixarem a França é de 10 anos. 10 anos. Por quê? Porque a França ela está assim auto-implodindo desde a Revolução Francesa. A França está implodindo a sua própria cultura. Todos os valores, sabe aquele negócio que a menina falou? Isso é coisa de crente? Vocês acham que os cristãos aprendem seus princípios da onde? Da onde vocês acham? É porque isso é um julgamento que a pessoa fez. Da onde vocês pensam que os cristãos tiram os seus princípios que regem suas comunidades? Hã? Eles tiram de um livro que eles chamam de Bíblia. Faz sentido para vocês ou não?
Então, o que pode ser? Aí entra o bom senso. Tem algum judeu de bom senso? É preciso ter. O quanto das escolhas que os muçulmanos escolhem está errado. E quantos dos que eles fazem está certo. Você sabe ter essa distinção do certo e do errado? Das escolhas que um cristão tem do que é certo e do que é errado, do que seria uma proibição judaica e do que não seria? Então, pessoal, esses 3 patriarcas vieram com uma importante missão para o mundo. Yaakov, Ismael e Esav. O mundo que nós conhecemos hoje, em 2024, ele tem esse equilíbrio pela contribuição desses 3 povos. A base do cristianismo e a base do islamismo é a Torá. É os profetas. Por exemplo, Netanyahu falou, vamos fazer uma aliança de Abraão. Quem são os povos que descendem de Abraão? Ele falou no Congresso norte-americano. Para quem que Netanyahu estava discutindo? Para qual público? Ele estava discutindo para qual patriarca? Qual? Para Esav. Ele subiu em Seir, no Monte Seir, e dali ele gritou para todos os cristãos: precisamos formar o pacto de Abraão, a aliança de Abraão. A aliança de Abraão é uma coisa e o pacto de Abraão é outra. O pacto de Abraão é a mediação que os Estados Unidos está fazendo para unir Israel e o mundo árabe. O mundo árabe é uma coisa, o islamismo é outra coisa. Quem são os descendentes? Quais dos muçulmanos são os descendentes de Ismael? Os árabes. Os iranianos são árabes? Não, eles são persas. Os egípcios são árabes? Não, são egípcios, são Canaã, Eretz Canaã. Os iraquianos são árabes? Não. Não são árabes. O que eles têm de comum? A sua religiosidade. O islamismo. O Alcorão. Isso sim. É a mesma coisa de você falar a Argentina, a Venezuela e o Brasil. São cristãos? São ou não são? São. São de maioria cristã. Mas eles são os mesmos povos? São povos distintos, que têm, da sua maioria, a mesma religião. Os brasileiros são de maioria cristã, os argentinos, os venezuelanos e assim sucessivamente. Mas são povos distintos. Então, quando o Netanyahu disse, vamos fazer aliança. Aliança é um acordo militar que combate uma ameaça comum. Entendeu? Então, por exemplo, a Arábia Saudita, ele abriu o espaço aéreo, a Jordânia e outros países dos Emirados Árabes para defender os ataques de abril que o Irã fez contra Israel. E aí, os franceses, os ingleses e os americanos também atuaram na defesa de Israel. Isso já é uma aliança militar. Uma aliança militar de Esav, Yaakov e Ismael. Entenderam ou não? Estou confundindo vocês? Então, pessoal, os franceses, eles começaram a implodir a sua própria cultura.
começaram a atacar suas principais instituições que preservavam sua cultura. Por exemplo, os franceses são judeus, cristãos ou muçulmanos? São cristãos. Os franceses são cristãos. Eles foram para as cruzadas na Idade Média. Então, todos os valores do cristianismo, eles começaram a ser implodidos por quem? Pelas mesquitas? Os muçulmanos entraram na França e estão atacando as instituições cristãs? Não. Não são os muçulmanos. São os próprios franceses. Então, essa implosão, por exemplo, essa implosão francesa, ela saiu dali. A Revolução Francesa, ela começou por todo o mundo. O que nós chamamos de progressismo é um atentado contra a própria cultura. Todo esse progressismo, por exemplo, combate o conservadorismo, que é o que as pessoas mantêm de religioso. Combate a instituição familiar. Valorizam princípios que destroem as famílias. Mais divórcio, mais casamentos homoafetivos, abortos, todas essas coisas são implosões internas, são implosões. Você vai destruindo todos os princípios de um povo. E não é o islamismo que está combatendo isso. Não é o judaísmo que está combatendo isso. São os próprios franceses cristãos. Eles estão forçando, fechando suas igrejas e os muçulmanos estão preenchendo os vazios ali. Muitas igrejas na Europa se tornaram mesquitas. Eles estão errados? Não. Quem é que está errado? Os nativos. Os nativos que estão se auto-implodindo. Entendeu, pessoal? Aqui, em Matote, há uma lei muito clara aos judeus. Vocês vão entrar e vão conquistar os povos e vocês vão expulsá-los. Se vocês não expulsá-los, isso te será por prego nos olhos. Isso será por espinho na vossa carne, que é a assimilação. Israel tinha uma ordem clara para se autopreservar. Agora, acontece que eu estou ainda explicando o motivo da inviabilidade de um judeu morar na França nos próximos 10 anos. Porque aí, por exemplo, a abertura das Olimpíadas, por exemplo, é engraçado que os cristãos são muito desatentos. Eles estão olhando para o judaísmo esperando que o anticristo vai vir. Um judeu que vai perseguir o cristianismo. Eles estão olhando para dentro do judaísmo, eles estão de volta olhando para o genro do Donald Trump. Como que ele chama? É engraçado mesmo, ele está rindo porque é engraçado. Vejam só, eles estão esperando um judeu para ser o líder mundial que vai perseguir os cristãos. Ele vai ser o anticristo. Hã? Não é o tal do Macron. O Macron vendeu a alma para o diabo antes de ser anticristo. Mas, na verdade, era isso que eles deveriam estar olhando. Né? Então, os protestantes, por exemplo, eles estão olhando para o judaísmo assim, eles estão acompanhando o que está acontecendo em Israel, porque eles estão esperando que um judeu determine a reconstrução do terceiro templo, e esse judeu vai fazer acordo com os cristãos, e vai fazer acordo com os árabes, e aí ele vai ser, em 3 anos e meio, ele vai se declarar o anticristo, um judeu. Entendeu, não? A confusão. Só que, nas Olimpíadas, não foi o judeu que fez lá uma tal de Santa Ceia com símbolos que destroem, né, símbolos que destroem ali a base cristã. Então,
eles têm que estar olhando para todos os valores culturais que estão destruindo e implodindo os princípios deles. Entendeu? E a Primavera Árabe, ela colocou muitos muçulmanos dentro da Europa. Então, enquanto eles estão ali se proliferando, como que é aquele rapaz da Globo? Joe. Eles estão se proliferando ali na Europa, enquanto o progressismo está diminuindo, implodindo, destruindo, massacrando, né? E os muçulmanos são religiosos. Eles estão ocupando os espaços que eles estão esvaziando, porque eles são intensamente proselitistas. Até o Rabino comentou na reportagem dizendo assim: agora as nossas crianças vão para os parques e as crianças diz assim: você é judeu? Então saia daqui. As crianças. E cada vez mais tem franceses também se convertendo ao islamismo. Entendeu? E o radicalismo, pessoal, do fundamentalismo islâmico, não vem dos árabes, vem dos convertidos. Os novos convertidos na África, nessas regiões que aonde o Islã ele expande rapidamente, e agora na Europa, esses novos convertidos ao Islã, que são os radicais. São eles que vão ser recrutados para os grupos terroristas, que não tem fim. Isso é uma coisa que não tem fim, porque é uma cultura do ódio que ela é construída. E o Brasil, pela proteção divina, ele é de baixa assimilação muçulmana, porque é um país tropical e os valores culturais brasileiros é muito forte, que ele acaba repelindo as normas e as regras que o islamismo é conduzido. Entenderam? Esse é um cenário que mostra, Matot Masei, de que nós precisamos proteger os nossos filhos desse progressismo. Isso está nas escolas, pessoal. Está nas escolas. Eu falei para vocês que eu fui convidado em Ponta Grossa, onde estudavam meus filhos, a uma homenagem que seria para o Dia dos Pais. E lá, no evento, junto com outros pais, nós fomos colocados num picadeiro e pintada a cara de palhaço. Porque a pedagoga falou assim: não, hoje nós não vamos fazer homenagem dos pais, porque tem aluninho que tem 2 pais ou tem 2 mães. E ele pode se ofender se nós fizermos a homenagem dos pais. Mas que porcaria é essa, gente? Vocês estão entendendo a implosão dos valores que está acontecendo debaixo do teu nariz? A assimilação, ela não é uma ameaça só ao cristianismo, mas a nós, judeus. É nós que devemos nos preocupar. Pode falar, dona Josefa. É. Mas isso é uma provocação desnecessária. Isso não é o nosso papel. Alguém tem que orientar ele a não fazer isso. Isso não é bom. Não. Alguém tem que falar a ele que ele está errado. Uma provocação desnecessária. O que ele aumenta? O antissemitismo.
não é outra coisa. Entendeu? Não temos o papel de combater as outras religiões porque nós não somos proselitistas. E se nós não temos interesse de que que o cristão deixe a sua igreja para vir para a sinagoga, é do interesse da comunidade? Não. Só queremos os judeus de volta. Judeus assimilados, volta para o teu lugar. Judeus cristãos novos, volta para o teu lugar. Esse é o nosso papel. Não é o nosso papel provocar nenhum e nem outro. Não é, porque nós aumentamos o ódio, o antissemitismo gratuitamente e desnecessariamente. Entendeu? Então, temos que desencorajar esse ato, que a pessoa vem, ela sai de um reduto, ela descobre suas origens, ela volta para o judaísmo, passa-se 1 ano, 2 anos, ela está ofendendo os cristãos que ela foi há 10 anos atrás. Não tem sentido isso aí. Não é o nosso papel. Né? Porque aí nós aumentamos o ódio, ao invés de nós agregarmos. Nós temos que respeitar as pessoas. Né? Temos que respeitar os valores das pessoas. Nós temos um inimigo comum, que ele ameaça tanto o islamismo, tanto o judaísmo, como o cristianismo. Que há um progressismo. A família. A família. A base desses 3 princípios são a família. São os nossos filhos. Né? Então, o liberalismo das drogas, de forçar as crianças a mudarem de sexo, entendeu? Educação de sexualização das crianças, desenhos e filmes, influencers. Qual o videozinho que os filhos veem na internet? Em todos esses lugares está sendo trabalhado isso. Esses valores. Né? Então, é uma forma de nós revermos isso. É uma forma de nós revermos e proteger os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas famílias. Então, divórcio é uma coisa normal, como no Ocidente? Né? Os outros valores, não. Nós temos que fazer as correções dentro. E aí, pessoal, aqui está o nosso desafio. Por quê? O recado foi dado. Tirem eles de lá, ou eles vos serão por prego nos olhos ou espinho na carne. Era uma forma de que essa assimilação não entrasse dentro do reduto de segurança nosso, que era a terra de Israel. Esse território eles foram tirados? Não. Acontece que a censura do profeta Jeremias, que fala sobre as 3 semanas, ela coloca dentro a escala, né? Qual foi o erro? Bezerro de ouro. E o outro? Qual o outro erro? Marca 9 de ave. Exatamente, os espias fizeram corpo mole. Dentro desse espaço das 3 semanas, o profeta Jeremias ele vai inserir todos os outros erros de comportamento. Porque assim, a mancha, não tem uma toalha de mesa bonita, linda? Caiu lá um molho. Aí o Vênus não tirou. Né, dona Lídia? Não tirou. E fica lá a mancha. Fica a mancha ali. É uma forma de Deus lembrar. Ó, eles erraram, eles começaram a errar aqui. No intermediário, pessoal, no decorrer de 1 ano, todas as idolatrias que nós cometemos, ela vai reforçando aquela mancha. E quando Deus está irado, ele olha para aquela mancha e fala assim, eu tenho que acertar as contas. Mas quem que ele vai cobrar? O povo sagrado. Entendeu? Então, o profeta Jeremias está falando, o Juan Pablo reforçou aqui. Vocês deixaram de tomar das fontes das águas para tomarem das cisternas. Vocês me viraram as nucas. Ou seja, por que nós não rezamos de costa para Bimá?
Vocês sabem, não? Por que nós não podemos rezar de costa para Bimá? Por que nós precisamos rezar sempre de frente para Jerusalém? Shilomo disse, quando os teus filhos forem a uma guerra, a um lugar distante, e dali eles rezarem a ti, se voltarem para esse lugar, escute suas orações. E quando seus filhos forem levados a uma terra distante, forem dispersos pelos seus inimigos, e dali eles se lembrarem de ti e rezarem voltado para essa casa, escute suas orações. Então, na sinagoga, o Aron HaKodesh sempre vai ser colocado na direção de Jerusalém. E o Razan, ele precisa sempre conduzir a comunidade e rezarem de frente para Torá. Nós não damos as costas para Torá. Nós não damos as costas para Jerusalém. E aí o profeta Jeremias está falando assim, vocês me viraram as nucas. E viraram os rostos para os outros deuses. Todas as idolatrias que aconteceram depois do bezerro de ouro, eles trazem de volta a fúria de Deus sobre o que aconteceu no deserto. Qual foi a determinação de quando o bezerro de ouro foi visto por Deus? Moshe, afasta, e eu vou destruir a todos, e farei de você uma outra nação. E Moshe falou, para, não faça isso. Perdoa esse povo. Aí ele falou, eu vou perdoar. Só que todas as vezes que a idolatria ela é cometida, nós trazemos à tona aquela mancha. Todas as vezes que nós fazemos corpo mole sobre as coisas que é do nosso dever, nós trazemos a lembrança do mal, da má vontade dos espias. Entendeu? E durante o ano, Deus prometeu duas vezes. Primeiro, o meio shekel que nós entregamos antes de Purim, antes de Pessa, no Purim, não é isso? O meio shekel. O meio shekel é uma forma de espiar, porque Deus diz assim, e eu espiarei uma parte desse pecado. A expiação. A outra parte, Deus se dispôs a lembrar. Por isso que nós entregamos o meio shekel. O meio shekel é a forma de nós lembrarmos que nós temos uma coisa para acertar. E a outra parte é Deus que lembra sobre quando nós acumulamos um erro sobre aquele primeiro erro. E lá, na má vontade dos espias, Deus diz assim, visto que vocês choraram sem ter motivo, eles choraram só com a notícia do mau relato dos espias. Não, a terra não é possível conquistar, os muros são altos, os portões são de ferro, eles são gigantes, e seremos como gafanhoto aos olhos deles, seremos massacrados. Aí, aquela noite toda, eles choraram. Ah, Deus se enfureceu. Porque você trabalhou, você investiu, você largou lá reservado o dinheiro dele fazer o vestibular. Mas no dia ele fez corpo mole, não fez. E como que o pai fica? Deus falou assim, visto que vocês choraram sem ter motivo, eu darei motivo para vocês chorarem. Por isso que essa data, que compreende 17 de Tamuz a 9 de Ave, nós lemos o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias ele protesta contra todo o mau comportamento que causou a destruição do primeiro templo e do segundo templo. E são comportamentos que nós adotamos. As idolatrias, Deus perdoou o bezerro de ouro? Perdoou. Mas todas as vezes que um judeu comete idolatria... Ontem veio aqui uma pessoa que está procurando as suas origens, mas ele é um cristão. Ele tem a alma judaica, mas está no cristianismo. Aí ele já entrou na defensiva dizendo, olha, eu sou cristão. Estou cristão, mas tenho uma alma judaica, estou pesquisando. Aí a pergunta que eu sempre faço, mas e daí? E se você se descobrir judeu? Aí eu falei, é melhor você nem pesquisar. Por que você vai querer saber sobre isso? Deixa isso quieto.
eu falei para ele, eu não vou combater e nem rebater a tua religião e nem suas crenças. Porque o que é proibido ao judeu, muita coisa é permitida ao não judeu. Há mais tolerância de Deus ao não judeu sobre aquilo que Deus exige dos judeus. Mas quando você se descobrir judeu, você já criou um problema para você. E por que você quer saber disso aí? Aí eu conto aquela piadinha de praxe do homem que foi para o Vaticano e pediu para falar com Deus. O bispo cobrou quanto? 500 euros. Para ele falar com Deus. E esse mesmo homem, quando foi para Jerusalém, falou com o Gran Rabino e falou, preciso falar com Deus. E o Gran Rabino falou, no telefone azul. E quanto? Meio shekel. Meio shekel. Mas como meio shekel? Lá eu paguei 500 euros. E o Gran Rabino diz aqui, a chamada aqui é local. 50 centavos para falar com Deus, ou seja, não nos custa nada. Isso quer dizer que nós temos um contato direto com Deus. E o que é proibido? Usar qualquer intermediário para tratar com Deus. É proibido para o cristão? Não. É proibido para quem? Para nós. O que constitui uma idolatria. Constitui para nós, judeus, uma idolatria. Então, enquanto tem judeus na idolatria, o que nós estamos lembrando? A fúria que Deus teve no dia do pecado do bezerro de ouro. Não podemos ter qualquer intermediário. O judeu precisa sempre tratar direto com Deus. Direto. Não podemos nos fazer uso de intermediário. Porque quando o judeu ele vai apelar para outras divindades, porque aí ele falou sobre a trindade. Eu falei, a trindade, para nós judeus, é a pior das idolatrias. Porque a trindade, porque enquanto a pessoa pode ter uma imagem que ela fala, isso aqui é um santo, tudo bem, é uma idolatria para nós judeus. Mas quando ele compromete a unidade divina, a trindade, ela está esfacelando o Shema Israel Adonai Eloheinu. Ela está quebrando em três. Ela está pegando o bezerro de ouro e reconstruindo. Então não podemos ter qualquer intermediário. Não pagamos 500 euros. Não fazemos DDI. Nós ligamos direto, falamos direto com Deus. É proibido ter qualquer tipo de idolatria. Para nós, judeus. Para nós, judeus. Para os outros, Deus é mais complacente. Deus entende. Até porque o Rabino diz assim, a idolatria é aquilo que nós sabemos ser idolatria. O que é idolatria para alguém que está no candomblé, na Umbanda? Isso não é uma crítica. O que é idolatria para quem está dentro do catolicismo? O que é idolatria para quem está dentro do islamismo? O que é idolatria para quem é protestante? E a outra coisa, o que é idolatria para nós judeus? Deus trata com cada um com aquilo que ele sabe ser idolatria. Não é o nosso papel julgar a religião dos outros, é nosso papel julgar a nós. O quanto que eu sou idólatra? É essa a pergunta a ser feita. O quanto que eu sou distraído? O quanto que eu não valorizo as questões espirituais? São essas perguntas que nós fazemos a nós mesmos. Deixa o bom cristão lá, deixa o muçulmano quieto, que eles estão fazendo o papel deles. E nós cuidamos do nosso. Então, Jeremias não estava protestando contra os cristãos, Jeremias não estava corrigindo os muçulmanos, ele estava corrigindo só os judeus, só nós. Que deixamos, por exemplo, um judeu que faz uso de intermediário é ele largar as fontes das águas vivas para tomar da cisterna. Aí o profeta Jeremias diz assim, vocês deixaram a mim, que sou fonte de águas vivas, para tomarem das águas da Síria e do Nilo. Por quê? Porque do Nilo,
o Nilo serviu para afogar as nossas crianças. E os judeus que defenderam Jerusalém da invasão babilônica, eles contrataram os exércitos egípcios como mercenários para defender Israel dos exércitos do norte. Ou seja, vocês foram tomar da água do Nilo, a água que afogou as vossas crianças. Ao invés de confiar em mim, que vos tirei de lá. Todas essas censuras, pessoal, é para nós. Nós devemos pegar a Haftará e ler durante a semana, assim, ó, com bastante calma e consumir, porque isso corrige e revisa as nossas escolhas. Então, dia 9 de Av, o Irã prometeu o quê? Atacar Israel. Então, há uma grande movimentação nesses dias sobre como que o Irã, o Hezbollah, o Hamas, o Iêmen vão responder a esses ataques. Aviões, tanques ingleses já estão sendo vistos. O que é um avião-tanque? Precisa de um avião-tanque. Os aviões-tanque é quando os exércitos precisam fazer ataques a distâncias que é mais de 1.000 quilômetros. Quem está a 1.000 quilômetros de Israel? O Iêmen e o Irã. Então os aviões-tanques britânicos já estão na região. Das bases militares que esses países ocidentais mantêm, no Iraque, na Síria, na Arábia Saudita, já estão todos se mobilizando. E talvez Israel precise atacar primeiro, porque Israel não tem chance de ser atacado. Vocês precisam entender que a geografia, Israel, um caça atravessa Israel em 16 minutos. Israel não tem espaço de se defender. Ele não tem uma rota que permita se dar o luxo a ser atacado para depois responder. Sempre que há uma ameaça, Israel precisa responder primeiro. Porque se hesitarmos, isso define o final da guerra. Se venceremos ou se perderemos. Então, não temos espaço para se defender. Né? Então há um preparativo, né? E aí, pessoal, enquanto o Ocidente está ajudando, não há nada de diferente. Tá bom? Nós só temos que ter as tensões quando diminuírem as ajudas de Israel se defender. Aí sim que você vai ver a presença divina tendo que fazer essa parte. Né? Enquanto tem franceses, britânicos e outros países, a Turquia também ameaçou invadir Israel, como fizeram na Líbia. Ele fez essa ameaça, mas é só retórica também. É só retórica. Né? Mas essas coisas estão acontecendo em que momento, pessoal? Nas 3 semanas. Né? E as 3 semanas é um momento que os nossos méritos vão lá embaixo. O que se destaca são as manchas. E todo o nosso corpo mole, ele começa a aparecer mais do que as nossas orações, os nossos pedidos. São um período que a gente pede mais. Pedimos menos, na verdade. É menos pedido, mais defensiva. Achando, eu tenho errado, achando, me perdoe, me ajude a vencer aqui, me ajude a vencer ali. É introspecção. É introspecção. Como que Daniel rezou? Daniel rezou dizendo assim: eu e os nossos pais pecamos, fomos levianos, traímos, mentimos. É isso. Essa atitude que podemos mudar. Sabe por quê? O profeta Jeremias, ele abre uma brecha dizendo que os vossos dias de luto e de choro serão transformados em dias festivos. Nós chegaremos em dia que Tisha B'Av será regado de festa, de alegria, de
bebida, de comidas e de agradecimentos. É isso que Jeremias disse. Nós chegaremos dias que 17 de Tamuz e 9 de Ave serão dias festivos. Por quê? Porque nós teremos superado os motivos pelos quais Deus se vinga de nós. Nós teremos compensado, mudado a nossa natureza para que ela exatamente evite as idolatrias, evite as isenções, evite o corpo mole. Por isso que a nossa amizade diz assim: ensina-nos, nos una o nosso coração ao temor do teu nome e ao temor da tua palavra. Force minha alma as orações de Hiratson, que seja da tua vontade, eterno nosso Deus e Deus nossos pais, que nos acostume a estudar a tua lei. Faça-nos apegar aos teus preceitos. Não nos deixes cair no poder do pecado, da prova e do desprezo. É uma forma de forçar a alma. É forçar a alma, porque ela não está à vontade de fazer isso. Ela não tem vontade de fazer isso. Ela não tem prazer de fazer isso. Então, quando nós sentimos essa falta, nós estamos pedindo: Deus, force a minha alma, force a minha vontade, que seja da tua vontade e não da minha. É porque a nossa natureza, ela quer debandar. Ela não quer ir para a sinagoga, ela não quer rezar de manhã, ela não quer rezar à tarde. As nossas prioridades sempre são outras. Então, por isso que nós rezamos. Né? Rezamos para que nós não fomos assim. É por isso que nós lembramos que seja restitua os nossos juízes, os nossos conselheiros como nos outros tempos. E aceite as ofertas de Judá e de Jerusalém como nos tempos antigos. É porque nós já tivemos momentos em que Deus se agradava exatamente das nossas disposições positivas. Então nós já tivemos essa experiência, e só por isso que nós precisamos rezar. Que seja da tua vontade, eterno nosso Deus, Deus nosso Pai, que nos livre hoje e sempre. Né? Remova o sono dos nossos olhos, a sonolência de nossas pálpebras. E que seja da tua vontade, né, que a nossa alma esteja ao seu serviço. São essas nossas orações, rezando pelos soldados de Israel, principalmente por aqueles que estão nos cativeiros. Né? São muitas as pessoas que estão cativas nas mãos dos nossos inimigos. Né? Que cada vez mais eles venham cair. Porque o que está acontecendo, pessoal, é que Deus está entregando os que nos odeiam nas nossas mãos. Tá bom? Então, 3 cabeças estão nas nossas mãos. 3 cabeças dos que nos querem mal, dos que matam as nossas crianças, de que estupram as nossas jovens, de que matam famílias. São terroristas. Então, eles foram entregues em nossas mãos. Isso vale dizer que vamos rezar pelos soldados de Israel, pela inteligência de Israel, e por todos os judeus que estão nos campos, em busca daqueles que estão cativos, né? Que estão nos grilhões dos que nos odeiam. Que sejam libertos muito em breve. Bom?